Bom dia, 7h59, mais um dia maravilhoso, a gente está aqui juntos, dia centésimo, sexagésimo, quinto dia, 165 dias, lendo o livro de Eclesiastes. Me diz seu nome, Loja Estética. Sônia, bom dia, bom dia. Bom dia, Sônia. Mércia, bom dia, Mércia. Bom dia, 7h59, estamos aqui, começando mais um dia. Bom dia, querida. Então, Mércia, agora do coração aqui, né, Mércia? Estamos juntas. Mais um dia. Estamos no capítulo 8, verso 14. E Salomão diz assim: ainda há outra vaidade sobre a terra. Lembrando que a palavra vaidade foi traduzida como vaidade, e eu leio da Bíblia, está escrito assim, mas é uma tradução. Em hebraico, revel é névoa. Então seria ainda há outra névoa sobre a terra. Como hoje, né? As nuvens não estão deixando o sol passar. Ah, você é a Sônia Borges. Muito bom, Sônia. Vamos lá? Então, as nuvens não estão deixando o sol passar. Vanderlei. Vanderlejos. Seja muito bem-vindo. Se eu não conseguir ler seu nome. Vou ler de novo a frase, que eu tô aqui me distraindo com vocês estão entrando, que eu tô amando. Bom dia, gente. Capítulo 8, verso 14. Vou começar de novo. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios. E há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Então, eu estava falando que vaidade é a palavra que está na tradução, mas que em hebraico essa palavra diz assim, que é névoa, né? Também isso é uma névoa. O que quer dizer quando ele fala névoa? Ele fala alguma coisa que a gente não consegue enxergar. O que tem numa névoa? Você não enxerga, você enxerga até um limite. E aí tem a névoa e você dali para frente você não enxerga. Não é isso? É assim que eu interpreto. Então, ele não está falando aqui de teoria, né? Ele está falando da vida como ele sentiu a vida para ele, né? E está nomeando algo profundamente humano, que é a nossa expectativa de justiça e que ela não acontece como a gente gostaria que ela acontecesse, né? O mundo não responde de forma linear, então gente que se dá bem apesar de estar praticando mal, e gente super boa, super crente, super cuidadora, né? E acontecem doenças, acontecem desastres, acidentes, né? O que ele está falando aqui? Que o bem, quando você faz o bem, você não tem uma recompensa garantida. Vamos nesse caminho, né? Por que a gente faz o bem? Por que a gente escolhe fazer o bem, né? Então ele está falando as duas coisas. Nem o bem tem uma recompensa garantida e nem o mal garante uma consequência imediata, como naquele filme Match Point. O cara se deu bem, aparentemente, por um tempo pelo menos. Então é isso que ele chama de vaidade, de revel, que é névoa, vapor, névoa, algo que escapa quando a gente tenta controlar. Você não consegue pegar uma nuvem, né? É muito interessante quando o avião voa no meio das nuvens. Ele passa no meio das nuvens, né? Não tem consistência para se pegar, né? Então, sistemicamente, esse verso ele desmonta uma crença muito comum. É a crença que se eu fizer tudo certinho, a vida vai me proteger. Então, sistemicamente, essa crença, de onde que ela nasce? De um desejo nosso de segurança. Mas isso cobra da gente um preço muito alto, porque aí a vida vira um tribunal. Isso você fez certo, isso você fez errado, você fez certo, você fez errado.
Eu estou em julgamento constante, né? E quando a realidade não corresponde ao meu desejo, ou algo acontece, a pessoa sofre não por aquilo só por aquilo que aconteceu, mas também porque ela perdeu o sentido. Eu fiz tudo direitinho e fiquei doente. Eu fiz tudo direitinho. A história daquela menina que juntou dinheiro para comprar um carro. Finalmente ela compra um carrinho bem humilde, assim, o mais simples de todo, toda feliz, tira foto lá na concessionária, não sei o quê, sai da concessionária, bate o carro. Então, não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, é isso que o Salomão está mostrando, né? Que a vida, ela não está sempre respondendo pra gente. Tem um campo maior que nós fazemos parte. Nós fazemos parte de um campo maior. E a vida está respondendo a esse campo, né? E tem destinos que atravessam gerações. Coisas que aconteceram lá atrás, não foram resolvidas lá atrás, lealdades invisíveis e compensações inconscientes. Às vezes a gente está compensando um mal feito lá atrás, a gente não sabe, né? Algo que não foi resolvido e a gente compensa aqui com a nossa vida. Então, por isso, muitas vezes uma pessoa justa pode colher dor, porque ela está compensando uma lealdade invisível de algo que não foi resolvido lá atrás, né? E o ímpio, aquele malvado, aquela pessoa cruel, gananciosa, pode colher benefício, que também está compensando uma perda lá atrás, né? Não é porque, mas Débora, Salomão está dizendo que a vida é cínica. Não. Ele está dizendo que a vida é mais ampla do que a nossa moral individual, né? O risco maior aqui não é a injustiça externa, a injustiça feita pelos outros homens, ou o que acontece. O risco que a gente corre é endurecer internamente, né? Isso que... agora estou me lembrando de um caso de um paciente que eu tive. Ele chegou confuso, muito irritado com ele mesmo, e ele fala assim: eu sempre fiz tudo certinho, nunca passei por cima de ninguém, mas parece que quem se arrisca fazendo as coisas erradas se dá bem na vida e chega longe, né? Não é que ele estava com raiva das pessoas que chegaram longe, ele estava com raiva da vida. Por que a vida faz isso? Eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa correta, e aí, pra mim é tudo difícil, nada acontece, e o outro, assim, tipo, ganha na loteria, né? Tudo pra ele é fácil. Então, aí a gente vai na sessão, surge uma história familiar, que o pai dele era um homem muito rígido, e dizia sempre ele: faz a coisa certa que o mundo vai te recompensar. Tipo o Papai Noel, você se comporta que no Natal você vai ganhar presente. Essa é a filosofia que está por trás. Você se comporta, o mundo vai te recompensar. Faz a coisa certa que o mundo vai te recompensar. Mas esse pai terminou a vida frustrado. Foi passado para trás, não realizou aquilo que ele queria ter realizado. Então, o filho cresceu tentando provar essa teoria do pai: se eu fizer tudo certinho, tudo vai dar certo, né? Então, ali no campo apareceu, não era ética, era a tentativa dele de salvar o pai, né? Que teve problemas na vida. Mas aí eu levei ele para um lugar onde ele conseguiu olhar para o pai, ver a decepção do pai e se dar conta que ele podia viver a própria vida e não reparar e consertar a vida do pai, né? E aí, isso aí, tipo que algo se soltou. Não é que ele mudou de valores, não. Ele mudou o lugar interno que ele estava vivendo. Percebem? Enquanto ele estava tentando recompensar e fazer a vida do pai, ele não estava no lugar dele. Quando ele conseguiu olhar para o pai,
ver o pai e dizer: esse é o seu destino, foi assim para você, foi duro, mas eu posso escolher fazer diferente. Ele sai desse lugar que ele estava representando o pai e vai para o lugar dele. Então, na sessão seguinte, ele chegou à conclusão que ele podia escolher, né? Que viver com verdade, só obedecer, fazer tudo certinho, talvez não fosse a estratégia correta, que a estratégia correta fosse poder escolher, né? Eu acho que Salomão ia estar de acordo. Então, bom dia para quem entrou depois. Tem muita gente que entra com o nome da empresa ou do trabalho, então eu não consigo saber o nome. Se você quiser colocar o seu nome, eu falo o seu nome aqui, tá? Põe no chat, meu nome é tal, e eu te dou bons dias bem gostosinho, tá bom? Então vamos para a visão filosófica. E esse Maristela, bom dia. Esse verso de hoje, eu tentei procurar outros filósofos, mas essas duas filósofas que eu trouxe, elas se encaixaram tão bem. Eu sei que eu já falei muito delas, mas tem tudo a ver. Então vai de Hannah Arendt de novo, né? Nasceu na Alemanha. Cássia, bom dia. Então, Hannah Arendt pensou profundamente numa experiência mais, eu diria, desconcertante do século XX, né? Que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, terríveis, né? Foi o colapso entre o mérito e o destino. Pessoas boas indo para o campo de concentração, sendo assassinadas, e os vilões ali na boa, sem nada, não acontecendo nada, né? Então, ela viveu um tempo que pessoas éticas foram perseguidas, pessoas medíocres subiram na vida, né? Pessoas responsáveis pagaram por crimes que eles não cometeram, né? E muitas injustiças aconteceram sem reparação, né? Então, Hannah Arendt não tenta consertar o mundo, ela está observando o que acontece no mundo. E aí ela diz uma coisa muito dura: o mundo humano não garante sentido moral aos acontecimentos, não tem nenhuma moral ao que acontece, né? Então, ela tem muitos escritos sobre responsabilidade e ação, e ela mostra que agir corretamente não te protege do sofrimento, né? Viver com consequências, né? Alguém que pensa nas consequências dos seus atos não vai imunizar ele de algum absurdo que possa acontecer. Mas mesmo assim, mesmo com essa realidade, é essencial agir com integridade. Essencial agir com integridade, com a sua integridade. Não importa o que vai acontecer. Você age com a sua integridade não pela recompensa. Você age com a sua integridade porque é a sua escolha. O valor da ação, é o que Hannah Arendt nos mostra, não está no resultado, né? Ela está no fato da pessoa poder continuar vivendo com ela mesma, né? Se eu ajo com integridade, se eu escolho viver com integridade, eu comigo mesma vivo bem. E é isso que importa. O resultado, as consequências podem ser boas ou às vezes nem tão boas. Mas o que importa é isso. A Hannah Arendt está falando isso. Eu acho que ela tem tudo a ver com o Salomão. Há justos que recebem como ímpios. Quer dizer, há pessoas justas que são castigadas, como os ímpios deveriam ser. Ela não está negando a ética. O que ela está fazendo é tirando dela a promessa falsa. Ui! É ao vivo, acontece isso. Qual é a promessa falsa? É a promessa de que a gente controla o destino. A gente não controla o destino.
Então, quando a gente age com a nossa verdade, a gente não organiza o mundo, a gente se preserva internamente. Né? A gente se preserva internamente. Então, quando isso se perde, a gente sofre não só pela injustiça, a gente perde o chão. Então, Simone Weil, francesa, ela talvez seja uma das vozes mais radicais sobre a experiência da injustiça, porque ela viveu, não porque ela escreveu a partir de uma fantasia, né? Ou teoria, né? Ela se expôs diretamente ao trabalho fabril, ela foi trabalhar numa fábrica para saber como era, ela passou pela guerra, ela sofreu o exílio, ficou doente, tudo isso. Então, e ela observa algo muito próximo desse verso 14 do rei Salomão. Ela diz assim, o sofrimento, ele não é que fica Deus lá distribuindo, vou dar um pouco de sofrimento para você, você teve mérito, não vou te dar, o outro, você mais sofrimento para você. Não é distribuído conforme o mérito. Não tem Papai Noel, se você se falar mais devagar. Se você se comportar bem, você vai ter um prêmio no final. Não tem isso, né? Tem pessoas que fazem tudo certo e são esmagadas. Tem pessoas que agem sem nenhuma consciência e seguem ilesas. É isso que ele está falando essa semana inteirinha. Esses últimos versos são todos isso. Então, para Simone Weil, ela também fala que isso não é uma falha moral do mundo, é a estrutura da realidade. Bom dia, amor. Bom dia, Adri. Ela chama isso de malheur, desgraça. Uma experiência em que a pessoa perde proteção, perde reconhecimento, perde sentido, né? E aí vem o ponto que ela fala, que eu achei super delicado. A gente fala assim, não, o sofrimento ensina. Ela fala, não, o sofrimento não ensina automaticamente. O sofrimento destrói a gente. Não tem nada de bom no sofrimento. Tô aprendendo pela dificuldade, claro, a gente consegue, a dificuldade está lá para a gente ultrapassá-la, resolver a questão, né? Mas sofrimento é sofrimento, e o sofrimento destrói o ser humano. Então, para Simone Weil, o verdadeiro ato espiritual não é a gente esperar pela recompensa, mas o verdadeiro ato espiritual é ser fiel a si mesmo, fiel àquilo que a gente escolhe, ao bem que a gente escolhe, à nossa integridade, sem exigir equivalência, sem exigir troca, né? É exatamente o que Salomão diz quando ele chama tudo isso de revel, vaidade. Salomão não está sendo pessimista, ele está sendo lúcido, né? E Simone Weil diria, se ela estivesse aqui com a gente, que o bem não é uma moeda de troca com a vida. Isso que a gente confunde e isso que o Salomão está tentando mostrar. O bem não é uma moeda de troca com a vida. É uma forma da gente não se perder da gente mesmo no meio do caos da vida. Bom dia, Raquel. Então, Salomão diz o que Salomão diz, a Hannah Arendt sustenta, e a Simone Weil diz que não, que é exatamente isso. Então, eu achei que os três tinham muito a ver, estavam falando a mesma coisa, né? A gente não escolhe um caminho pela recompensa, no sentido de um caminho do bem, não de fazer o bem consigo mesmo, ser de acordo, íntegro com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu escolho seguir. Isso é o que Salomão chama de bem, né? Os três, eles falam a mesma coisa. A vida não distribui justiça de uma forma previsível. Se eu fizer A, eu vou ganhar B, né? Mas a perda maior acontece quando a pessoa
abandona a sua própria verdade para se proteger da frustração. Então a pessoa, né, para não se frustrar, não se coloca, se abandona, né? Então a pergunta aqui que Salomão responde não é por que isso acontece, né? A pergunta é mais profunda. Quem você escolhe ser quando isso acontece? Quem você escolhe ser quando isso acontece? Grande pergunta, né? Então, vamos aos livros, vamos ver a visão literária. Eu encontrei Henrique Pontoppidan. O sobrenome é estranho, mas é dinamarquês. Henrique Pontoppidan, dinamarquês. Ele escreve Afortunado Per. Per é o nome do personagem, quer dizer, um homem de sorte seria em português, né? Um homem de sorte, né? Então, o romance começa com uma promessa. Per, o personagem, é um jovem brilhante, ele é talentoso, cheio de ideias, de ambição, mas ele nasce num ambiente religioso rígido, severo, sufocante, e ele decide romper com tudo aquilo. Vai embora, ele quer uma vida grande, ele quer ser reconhecido, ele quer deixar a marca dele no mundo, né? Então, no começo do romance, tudo parece caminhar a favor dele. Ele chega na cidade grande, ele apresenta os seus projetos ousados, ele encanta as pessoas influentes da cidade, e a vida parece que finalmente está recompensando ele pela coragem de romper, de ir embora e de ir para uma cidade grande. Mas conforme o romance vai avançando, algo sutil começa a se revelar, que ele começa a perder o brilho. Não por incompetência, não é por falta de talento, ele perde porque ele não consegue sustentar o que ele conquistou fora, ele não consegue sustentar por dentro. Então os relacionamentos que ele criou se rompem, o sucesso escorre e as oportunidades passam e ele não percebe. Não porque ele tenha sido injusto, mas porque ele vivia dividido entre a origem, negando a origem, né? Rejeitando a origem e quem ele tentava ser. Então, não é que você não... Eu entendi assim, que não é que você não pode tentar ser algo diferente, maior, melhor. Claro, você não só pode, como deve, né? Tentar ser algo maior, melhor e melhor. Melhor do que da onde, mas não pode negar a raiz da árvore, tá? Porque isso quebra por dentro. Então, o escritor Pontoppidan diz uma coisa muito importante. Lá no livro, então o que ele faz? Ele acaba escolhendo uma vida mais simples, uma vida quase invisível. Ele foi né, ele saiu da casa rígida, foi para aquele esplendor todo, para aquele luxo todo, para aquela badalação toda, e aí começou a perder, porque não sustentou aquilo tudo, não estava preparado para aquilo, e aí ele escolhe uma vida mais simples. E é isso que eu acho que toca diretamente com Salomão. O personagem não tem nenhuma tragédia que acontece com ele. O que tem é que não tem uma recompensa que ele imaginava que teria se fizesse determinadas coisas, né? E aí fica a percepção clara que fazer tudo certo não garante plenitude, né? E romper com tudo também não garante realização. A vida não devolve na medida do esforço ou da justiça pessoal. É o que Salomão está dizendo, e esse autor dinamarquês também. É o que, né? Há justos a quem sucede de acordo com as obras dos ímpios. E é o que Pontoppidan está nos contando, sem moralizar, né?
A vida segue caminhos próprios. O sofrimento maior nasce quando a gente espera da vida algo que a vida não nos prometeu. Gente, a gente vive e acha que a vida tem que nos dar determinadas coisas. Não tem, a vida não prometeu nada. O que ela prometeu? Olha, te dou uma vida, vive ela o mais plenamente que você conseguir. Inclui as pessoas, seja justo, né? Compartilha. É isso que a vida pede. O resto acontece. Não tem promessa. Não tem nenhuma promessa. E aí eu achei um outro autor russo, Gogol. Lembra aquele Esperando Godot? Todo mundo conhece essa peça, é do Gogol, Nikolai Gogol. Mas eu peguei um conto dele, O Capote. Muito legal esse conto. Nossa, eu li ele inteirinho ontem. Então é uma história pequena, dele, né? É a história de um funcionário público, sem nenhuma relevância. Ele não tem nenhuma ambição, ele não tem malícia, ele não tem nenhum desejo de ascensão, ele quer continuar sendo funcionário público. Qual é a função dele? Ele copia documentos. Não tinha xerox, não tinha, né? Copia e cola. À mão, ele copia documentos. Dia após dia, não reclama, não compete. Ele não é um herói, mas também não é um vilão. Ele é só um homem correto dentro de um sistema completamente indiferente a ele. Ninguém está nem aí com ele. Aí, qual é o conflito? Ele tem um capote, um casaco, que está velho, que está gasto, está rasgado, e não está mais protegendo ele do frio. Tem que pensar que é o frio da Rússia. Então, o que ele decide? Ele decide economizar o salário dele meses para comprar um casaco novo. E aí ele compra. E quando ele veste o casaco vira tudo na vida dele. Traz dignidade, traz pertencimento, ele começa a ser reconhecido, as pessoas notam ele é convidado para pequenas celebrações, ele passa a existir, né? Mas a alegria dura bem pouquinho, né? Porque quando ele volta para casa, o capote é roubado. Roubam o capote dele. Então ele tenta recorrer às autoridades, é totalmente ignorado, e não só ignorado, como humilhado e desconsiderado. Ele fica doente e morre. Não tem justiça, não tem reparação, não tem compensação. Então, Gogol escreve, ele não escreve isso para chocar a gente, né? Ele está mostrando algo que é brutalmente real, que tem vidas justas e elas não são protegidas. Tem sofrimentos que não são explicados. Por que determinada pessoa sofre tanto, né? Tanto tempo, né? E tem perdas que não tem nenhum sentido. Por que um bebê morre do nada? A mãe colocou no berço, de manhã ele está morto. Do nada. Tem sentido isso? Não tem nenhum sentido. Então é o que Salomão está dizendo. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios. Quer dizer, tem justos que recebem os castigos que os ímpios deveriam receber, né? Então, Gogol eu achei maravilhoso porque ele está mostrando exatamente isso, que a vida de bondade não tem garantia nenhuma. Mas mesmo assim, o personagem, durante toda essa trajetória dele, eu dei uma resumida, claro, ele não se torna amargo, ele não fica violento, ele não se corrompe, né? A justiça ou a injustiça não transforma o ser que ele é, só mostra quem ele é, né? E tem tudo a ver, aqui o Pontoppidan mostra o desencontro entre o mérito e o destino, né? Gogol mostra a injustiça nua, crua,
sem nenhuma explicação, né? Os dois observam e não resolvem, nem tentam resolver, né? Então, a vida, no sentido humano, a vida não é justa. Ela não distribui conforme o nosso esforço, a nossa ética, a nossa intenção. Às vezes a pessoa pratica algum ato que fere outra pessoa e a gente costuma dizer, mas ele teve boa intenção. Não interessa nada, interessa o que ele fez. Percebem? Né? Então, quando a gente tenta forçar uma equivalência entre o que se faz e a recompensa que a gente espera, o mundo segue, tá nem aí com a gente. Então, é o que Salomão chama de vaidade. Não porque não vale a pena viver, mas o que ele está falando que não tem como controlar, né? Tem coisas que são misteriosas, né? E é um sofrimento inútil tentar controlar. De novo, a pergunta não é por que isso acontece, por que pessoas boas sofrem, pessoas más progridem e prosperam. A pergunta que eu me faço todos os dias: como é que eu sigo vivendo quando isso acontece? Como é que eu estava conversando ontem com meu marido, como é que eu sigo vivendo, sigo fazendo live, sigo estudando, sigo atendendo quando milhões de iranianos estão sendo fuzilados no meio da rua, queimados dentro de espaços? Como é que eu posso seguir? É muito dolorido, né? Então, gente, hoje foi denso, né? Esses 3 últimos versos. Amanhã vai ter um alívio. Já li o de amanhã também, ter o alívio. Então, não se preocupem, amanhã tem alívio. Quem entrou no meio, essa live está gravada, você pode assistir depois, a hora que você quiser. Você pode receber também a transcrição da live que eu faço todo dia quando eu termino a live. Tem um negócio no canal. Você pode receber no grupo do Rei Salomão. Tá aqui na minha bio. Se você quiser receber, se escreve eu quero, que eu mesma te coloco dentro do grupo. Às vezes a pessoa não acha onde é bio, não sabe o que é bio. Escreve eu quero e te põe dentro do grupo, tá bom? Então vamos para as perguntas de hoje que eu me fiz, né? Onde na minha vida eu ainda espero que a justiça venha como recompensa? Não como um desejo legítimo meu, mas dentro de mim tem uma exigência silenciosa e a partir daí eu fico dura quando isso não acontece. Onde? Vamos olhar para isso, né? O que em mim começa a perder quando a vida não responde com aquilo que eu acho que deveria responder, né? O que sofre? A minha alegria, minha confiança, minha vontade de continuar sendo quem eu sou? O que isso afeta em mim? É importante a gente se ver, né? E a terceira pergunta: se eu deixasse de esperar equivalência, né? Se eu fizesse porque aquilo é a minha integridade, é assim que eu escolhi fazer, sem esperar equivalência, sem esperar retorno, o que em mim se tornaria mais leve? Talvez um vínculo com alguém, talvez um caminho profissional, um modo de estar no mundo. As perguntas estão abertas, é para a gente pensar, não é para responder, é só para ouvir e deixar isso cozinhando dentro da gente. Então, quem entrou agora, bom dia, vamos para a nossa meditação.
Eu vi que eu não trouxe filme. O que aconteceu? Bom, eu trouxe filme, mas não sei onde está. Vamos para a meditação. Vamos soltar o ar. Inspirar. Inspira em 4, segura 2, solta em 6. Sente o seu corpo, onde ele está. Não precisa corrigir nada. Não precisa ajustar nada. Só sente o seu corpo. Imagina uma balança agora. Uma balança daquela com 2 pratos. Aquelas de antigamente. Com 2 pratos. Era uma balança antiga, instável. De um lado você vai colocar o seu esforço, a sua ética, a sua dedicação, tudo que você fez do seu jeito certo. Do outro lado, no outro prato, você vai colocar aquilo que você espera. Você coloca o reconhecimento, a justiça, um retorno, um descanso. E agora observa. A balança não se equilibra. Talvez ela penda para um lado inesperado. E talvez nada aconteça também, né? Respira. Então, com muito cuidado, tira a expectativa de equivalência do prato. Não tira os seus valores, não tira a sua verdade, tira só a exigência de troca. Tira a exigência da troca. E observa o que acontece no seu corpo quando não tem exigência de troca. Talvez você sinta um vazio, talvez você sinta um alívio, ou até um cansaço. Respira. E aí você diz, se puder, em voz alta para se ouvir, se não, diz no seu coração. Posso continuar sendo quem eu sou, mesmo sem garantia. Eu posso continuar sendo quem eu sou, mesmo sem garantia. A minha verdade não depende do resultado. A minha verdade não depende do resultado. E o mais importante, eu não preciso endurecer para continuar vivendo. Não preciso endurecer para continuar vivendo. Então, como sempre, a minha proposta é para a gente imaginar um gesto simples para hoje. Nada de grandioso, nada de reparador. Um gesto simples para você e para mim, claro. Um limite colocado, uma honestidade com o nosso olhar, enxergar a realidade. Um cuidado com a gente mesma, né? Um cuidado, um limite. Eu preciso muito de limite para mim. Eu sempre ultrapasso os meus limites, eu preciso de limites. Então, por isso que para mim, fala muito. Uma coisa pequena, que a gente faça uma coisa pequena, mas verdadeira. E que a gente sente que esse gesto pequeno, ele não pesa, não precisa ser pago, não precisa ser recompensado. Só faz o gesto. Respira. Quando você estiver pronto, quando você estiver pronta, você abre os olhos. Salomão está dizendo que a vida nem sempre é justa, mas a gente pode escolher não se perder dentro dela, né? Então, de novo, Salomão não está prometendo justiça imediata, ele está oferecendo lucidez. Abre os olhos e vê o que acontece. Isso Salomão escreveu há 3.000 anos. Parece que ele leu os jornais de hoje ou de ontem, né?
Tem coisas que não se equilibram, e tentar forçar esse equilíbrio é o que nos adoece, né? Então, para hoje, vamos levar isso. Vamos viver com verdade, sem transformar a nossa ética numa cobrança da vida. Lembra, a vida não nos deve nada, né? Ok? Então, vamos... Uma coisa assim que a gente pode fazer, um dos gestos que a gente pode fazer, é compartilhar essa live, compartilhar o texto na transcrição do grupo, para mais pessoas da família, para mais amigos, para mais gente entrar no grupo do Rei Salomão e que possa receber isso que o Salomão nos oferece com tanta generosidade, né? Então, seguimos amanhã para o próximo verso, no mesmo caminho do Salomão, um caminho honesto, um caminho profundo, mas habitável, com alma e com sentido. Beijo carinhoso para quem entrou depois. Bom dia. Estou vendo aqui, Irene Cardotti, bom dia, querida. Sala de entrevistas, Constelar, Yara Quadros, Cleusa, Irene Soares, não, Irerê Soares. Enfim, bom dia a todos, um lindo dia. Tchau, fui.